Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 25 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar ao Senhor. Deus, fala conosco nessa noite sobre esses temas que já estamos falando há algum tempo, temas tão importantes, temas que falam diretamente do nosso dia a dia. E Deus, que o Senhor me use para a sua honra e glória, Deus, para falar aos corações aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre cura para a ansiedade. E você já deve saber, você já deve ter visto palestras, frases, que a ansiedade ela é o mal do século, não é verdade? Mas eu gostaria de fazer uma introdução aqui, que a medicina considera uma dose de ansiedade necessária para nós sobrevivermos. Porque a ansiedade é um sinal de alerta que permite que indivíduos fiquem atentos a perigos e permite que esses indivíduos tomem decisões. O grande problema é o nível de ansiedade que nós temos ou ficamos por causa do dia a dia, por causa de preocupações. Então, é importante definirmos isso no início, para não jogar tudo fora aqui ou para ficarmos só falando das preocupações, porque certamente todos nós temos ansiedade e nós temos que controlá-la segundo a palavra de Deus, ou colocá-la diante da cruz como a palavra de Deus nos diz. Ansiedade, no dicionário, é um termo usado para definir apreensão de perigo e temor, acompanhada por inquietude, tensão, taquicardia. Isso pode ser ligada a coisas identificáveis ou não identificáveis a princípio. Às vezes nós podemos ficar ansiosos com uma viagem que vai acontecer, com um filho que vai nascer, com um emprego que você percebe que você está prestes a perder, ou com coisas pecaminosas, digamos assim, coisas ilegais que você fez, com o pecado, consequências de pecado, dívidas, etc, etc, etc. Tudo isso pode nos causar ansiedade. Mas o fato é que a Bíblia, ela fala sobre isso, e o Senhor Jesus, ele diz para nós: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, de beber ou de vestir, porque eu estou cuidando de vocês. E é aqui que talvez
entra o grande problema das nossas vidas. Perceba que Jesus está falando, não precisa você ficar ansioso, você não precisa ficar ansioso com o que comer, com o que vestir. E essa mesma Bíblia, ela pede para você ser prudente, ela pede para você até gastar e economizar os seus recursos para a honra e glória do Senhor. Ela pede prudência em sua vida, na administração dos seus recursos. E é aí que chega a nossa parte. Como que a gente lida com tudo isso sem sofrer, confiando em Deus? E, meus amados irmãos, eu creio que o trabalhar da nossa ansiedade tem que ser um trabalhar diário. Porque assim como o pecado e a ansiedade é um pecado, dependendo do nível dela, o pecado tem que ser trabalhado diariamente e tem que ser identificado em nossas vidas para nós trabalharmos. E você pode ter ansiedade dependendo das coisas, e essa ansiedade pode te levar a algumas coisas também. Isso tem que ser identificado na sua vida. Muitas pessoas, por ter ansiedade, elas comem mais. Muitas pessoas, por ter ansiedade, gastam mais, fazem compras, comem chocolates, ou comem tudo que vê na geladeira, ou tomam algumas atitudes, que essas atitudes supostamente vão tirar aquela ansiedade que está ali na hora, supostamente. É até interessante que eu tive um professor no seminário, ele era especialista em cigarro, né? Combate ao cigarro, obviamente, né? Pelo amor de Deus. Não é especialista em fumar cigarro. Especialista no combate ao cigarro, e ele fala que o grande tchan de quem fuma é tirar a ansiedade, né? Eu estou nervoso, eu vou. Só que é comprovadamente que cigarro causa mais ansiedade. E é interessante como a mente projeta coisas também. Assim como ela projeta coisas na comida, no gasto, no dinheiro, no relacionamento, em fazer coisas que não necessariamente são pecaminosas, mas o motivo de nós fazermos essas coisas se torna pecaminoso. Porque nós estamos no Calvário. E aí, resolução da ansiedade. E aí isso vai gerando uma bola de neve enorme em nossas vidas, não é verdade? Nesse texto bíblico, ou no texto básico aqui de Jesus, ele por 3 vezes proíbe a ansiedade. É interessante que tem mandamentos na Bíblia de maneira positiva, faça isso, e mandamentos não faça isso. E aqui é uma ordem do Senhor Jesus. Não andeis ansiosos, não vos inquieteis. A ideia de ansiedade que Jesus está falando é que quando você está ansioso, aí você vai entender a expressão espiritual, a expressão bíblica. Quando você está ansioso, a sua mente procura mais de uma direção para resolver o problema. Pode ser na alimentação, pode ser no gasto, etc. Como nós vamos resolver? Pode ser no remédio, pode ser em algumas coisas. Eu estou muito ansioso, eu preciso resolver esse problema. Como eu vou resolver? Pode até ser no exercício físico. Mas é interessante, achei muito legal aqui. A ideia é que a mente procura seguir em 2 direções ao mesmo tempo, resultando em confusão e mais sofrimento. Nós ficamos ansiosos, procuramos a solução, buscamos a solução em várias coisas, procuramos coisas, e essas coisas que nós muitas vezes procuramos a solução, vão nos causar mais ansiedade ainda, vão nos causar outros problemas ainda, vão nos mostrar uma verdadeira identidade nossa, uma verdadeira idolatria por resolver uma coisa pessoal, longe da cruz do Calvário ou longe do nosso Senhor Jesus. E perceba, isso é muito perigoso porque, como nós iniciamos aqui, todos têm ansiedade. E um certo nível de ansiedade é bom para a nossa saúde. É o alerta, é o acordar, é o ir. O problema é que nós vamos sempre lutar
para controlar essa ansiedade por causa do pecado que habita em nós, por causa dos nossos desejos, por causa do nosso desejo diário de buscar coisas além da cruz do Calvário ou fora do nosso Senhor Jesus. E aí tem essa luta diária. E você pergunta, quem aqui é ansioso? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Talvez um ou outro aqui poderia falar, poxa, não, hoje eu estou mais tranquilo, eu já tenho uma experiência, ou já sofri, ou já tive experiências com Deus que me fizeram ver, como esse texto diz, que basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia está nas mãos do Senhor. E é interessante que o final do controle da ansiedade, quando você conversa com algumas pessoas que hoje são menos ansiosas, são mais controladas, o final desse controle é a soberania de Deus. Essas pessoas sempre vão recorrer à soberania de Deus. Fala, porque não adianta, eu não vou resolver a vida. Deus sabe o que vai acontecer em cada dia. Eu vou descansar nele. Eu vou procurar fazer a vontade dele. E tudo vai cair na bendita soberania de Deus. Louvado seja o Senhor. E graças a Deus que é isso. Porque a Bíblia fala que Deus continua cuidando de nós. Deus continua cuidando de nós. Muitas vezes temos ansiedade, diz a lição aqui, por coisas terrenas, coisas materiais, coisas que ansiamos conquistar, mas talvez nem estão no tempo e nem deveríamos conquistar. Você já pensou nisso? Olha só que coisa maluca aqui que eu estou falando aqui. Olha que coisa maluca. Um dia meu amigo no seminário, foi meu amigo que me levou a refletir nisso. Ele falou de uma forma bem grosseira comigo, mas me levou à reflexão. Eu estava falando para ele assim, eu acho que todos nós deveríamos ir comprando às vezes uma casinha de aluguel, depois fazer outra casinha de aluguel, ir juntando e fazendo para ter uma rendinha no fim da vida. Coisa boa isso, não é verdade? Isso é bom em si. E meu amigo perguntou, você sabe se é isso que Deus quer para a sua vida? Aquilo lá parece que foi tão... Num primeiro momento soou tão idiota, parece, para mim. Soou tão assim irresponsável da parte dele. Soou tão ofensivo. Como alguém não pode acreditar que alguém tem que acumular coisas para garantir a segurança da família e a segurança pessoal? Como alguém poderia falar uma coisa dessa? Alguém que confia em Deus fala uma coisa dessa. Ninguém está garantindo que Deus não quer que você faça isso. Mas será que Deus quer que você faça isso? Porque isso vai requerer muito esforço, muita coisa da sua vida, muito tempo e muito recurso. A ideia que ele estava me passando, e louvado seja o Senhor pela vida dele, será que Deus quer que você gaste muito tempo e muito recurso construindo uma segurança? Ou Deus quer que você gaste muito tempo e muito recurso na obra dele, que ele é a sua segurança e ele vai te dar segurança? Isso é muito tenso, isso é muito difícil conciliar. Porque quem ousaria falar para alguém igual ele me falou, que poderia até estar errado? Nós queremos acumular os nossos tesouros para deixar nossa família confortável. Quem em sã consciência falaria isso? Ninguém está falando aqui, não entendam, acho que ninguém está entendendo isso, de levar uma vida de qualquer jeito, uma vida de oba-oba, uma vida em cartões, em dívida, em nome sujo, uma vida totalmente afastada de qualquer tipo de equilíbrio. Ninguém está falando isso. Mas ele tocou aquele dia numa ferida que é uma crença comum. E talvez Deus não quer mesmo que você faça isso. É interessante isso. Mas nós devemos buscar a vontade de Deus para isso.
Deus, o Senhor quer, me direciona em nome de Jesus. Me direciona. Irmãos, me veio à mente aqui que eu contei essa história. Eu não sei se foi o John Wesley ou Charles Wesley, que fez um pacto com Deus. Ninguém é obrigado a fazer, tá? Quando faz um acordo com Deus, ninguém é obrigado a fazer. Ele fez. E ele falou, era um valor bem simples, bem assim, humilde de viver. Ele falou, Deus, eu só preciso desse valor para viver, o resto vai para a sua obra. O pessoal que fala da história, como faz muito tempo, o pessoal fala que era um valor bem simples, para levar uma vida simples mesmo. E depois de um tempo que ele fez esse pacto com Deus, ele, por causa de suas viagens internacionais, de país em país, ele ganhou rios de oferta, rios de oferta. E o que ele fez? Continuou vivendo a vida simples dele, com aquele valor que ele decidiu fazer o pacto com Deus. É interessante esse tipo de coisa. Ele fez o pacto. Nós não precisamos fazer, nós não somos obrigados a fazer. Se fizermos, devemos cumprir, mas não somos obrigados. Mas sim, nós somos obrigados a buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. E buscar a vontade de Deus para as nossas vidas significa necessariamente buscar a vontade de Deus para os nossos recursos. Perceba, porque tudo que nós fazemos, ou a gente não diz isso e a Bíblia não diz isso, que tudo que nós fazemos, o nosso olhar, o nosso falar, todas as nossas coisas são para a honra e glória do Senhor. É verdade ou não é? Então significa que 100% do nosso físico, 100% da nossa boca, 100% do nosso olho, 100% do nosso recurso que ganhamos é para a honra e glória do Senhor. Significa, então, que nós deveríamos colocar em oração todas as coisas que a gente faz. E ninguém nunca, nessa igreja, vai falar que é para você tirar e dar alguma coisa para a igreja. Ninguém nunca vai falar isso para você. Eu só estou dizendo que se a nossa vida é para o Senhor, nós deveremos refletir o como a gente gasta. E se nós damos e cremos em dar 10% do nosso salário nos dízimos, nós deveríamos perguntar para Deus como deveríamos saber e usar os outros 90%. Porque devemos usar tudo para a honra e glória dEle. Como, Senhor? Como que eu vou suprir minha família? Como que eu vou guardar um pouquinho, preservar para quando eu ficar menos fisicamente mais fraco? Como eu vou ajudar pessoas? Deus, será que eu tenho que ser mais generoso? Será que eu tenho que parar de sair em algum lugar para doar para missões? Será que eu tenho que ajudar um morador? Será que eu tenho que ajudar um familiar? Será, Deus, o que eu devo fazer para te honrar, Senhor? Eu não sei a resposta. Mas nós deveríamos buscar isso. Princípios bíblicos e direcionamento de Deus para nós usarmos tudo. Porque senão, nós viraremos fariseus, que muitas vezes contribuem com o recurso, mas usa o resto para nossa honra e glória, para o nosso prazer, da forma que a gente quer. E aí não adianta nada. E aí todo o nosso discurso vai por água abaixo. Tudo que a gente crê e fala que crê vai por água abaixo. E eu acho que isso que meu amigo me falou no seminário tocou assim numa ferida ou num ponto que basicamente é imexível dentro das igrejas. Porque você vai escutar em alguns locais, falando de soluções para dívidas, administração melhor das finanças. Isso é bênção, é do Senhor. Agora, raramente você vai encontrar pessoas falando daqueles que já têm boas finanças, já têm bastante recursos, em como administrar essas boas finanças. Não só em guardar e investir, ou onde está investindo, o porquê está investindo, em que lugar está investindo,
E perceba que eu estou usando apenas princípios bíblicos aqui. E novamente, longe dessa demoníaca teologia da prosperidade que fala de troca, nós estamos falando de uma vida que vive para o Senhor. Uma vida pessoal. Não uma vida dentro de 4 paredes dentro da igreja, mas uma vida pessoal todos os dias. E uma vida íntegra com o Senhor vai moldar a forma com que nós falamos nas rodinhas do serviço, com que nós fazemos ou gastamos o nosso recurso, a forma com que nós administramos e cuidamos dos nossos filhos, a forma com que nós administramos as coisas contrárias ou os acidentes que acontecem em nossas vidas, administramos coisas ruins, brigas que acontecem em nossas famílias. A vida com Deus vai resultar e vai moldar todas essas coisas. Isso é uma vida íntegra, não é na área financeira, é na área emocional, é na ansiedade, é a forma com que você dirige seu carro, é a forma com que você fala, é a forma com que você reage a um irmão que te ofendeu, é a forma com que você faz com o cara do serviço que te odeia, e a forma com que você age com o que te ama também. Essa forma tem que ser filtrada e moldada pela palavra de Deus. E isso é muito importante. Isso é muito importante para as nossas vidas. Porque muitas vezes isso não é muito falado. Não é muito falado. Parece que a gente tem dificuldade em mexer em feridas de famílias e pessoas que a sociedade diz ser perfeitas. Mas essas famílias também têm feridas. Também têm pontos a serem tratados. Me parece que a gente tem muito mais facilidade de falar com uma família que tem um filho perdido nas drogas do que com um pai que idolatra o filho, mas os dois estão pecando, o filho e o outro pai. Me parece que a gente tem dificuldade em falar com uma pessoa que está com o nome sujo há muito tempo e administra mal. E outro que é um bom administrador, mas usa tudo da forma que ele quer, não da forma que Deus quer. E perceba que os dois estão caindo no mesmo pecado. É muito interessante e delicado isso, porque é uma linha muito tênue. Como que eu vou falar isso? Mas nós devemos tratar porque a Bíblia trata de todas essas coisas. Esse capítulo 6 do Sermão do Monte, o Senhor Jesus ele começa tratando da vida em particular do cristão, logo no início do capítulo, né? Como se deve orar, dar esmolas. E nessa segunda parte, como fazer as coisas públicas, né? Os negócios públicos. Deus mostrando que Deus é o Senhor de toda a área das nossas vidas. Deus é o Senhor de toda a área das nossas vidas. E isso é muito importante você identificar e saber que eu e você vamos lutar todos os dias contra os pecados que moram e habitam em nosso coração. E nós vamos tratar desses pecados que moram e habitam no nosso coração, seja de qualquer área, somente na cruz do Calvário. E nós precisamos desse tratamento todos os dias. Nós precisamos questionar tudo que a gente faz, até as coisas aparentemente boas, que a sociedade diz que são boas, para ver se elas estão de acordo com a vontade e a palavra do nosso Senhor. Porque muitas vezes podemos deitar, né, e descansar numa suposta aparência de piedade que não tem piedade é coisa nenhuma. Tem egoísmo por trás
dessas coisas. Mas o autor dá essa fugida, não vou nem dizer que é fugida aqui, e ele volta para o texto dizendo 7 motivos por que você não deve ficar ansioso. Sabe aquela ansiedade que não te faz dormir? Aquilo que não faz resolver o que vai acontecer amanhã, mas você não consegue dormir. Muitas vezes é assim mesmo. Muitas vezes a gente não sabe lidar, é uma coisa que a gente quer bastante. É um concurso que a gente prestou, uma prova, é um emprego, uma resolução, uma entrevista, é um exame que vai sair. Todo mundo passa por alguma coisa assim, sendo ela boa ou ruim. A cura de alguma coisa que você que está para sair ou não, o resultado vai dizer, ou uma doença, alguma coisa muito grande ou muito pequena na sua vida. E isso nos deixa ansiosos. Mas esse texto nos diz 7 motivos pelos quais nós não precisamos ter ansiedade. E o primeiro dele é que a vida não consiste somente em satisfação de desejos físicos. O texto fala, vocês não devem ficar ansiosos pelo que vão comer, beber ou vestir. Presta atenção, a nossa vida não é simplesmente a nossa vida física aqui de comer, vestir e dormir. É muito importante nós termos isso em mente, porque as pessoas que mais viveram e mais fizeram bem para o próprio mundo e para as pessoas, são as pessoas que mais pensavam e se preocupavam, no bom sentido, com a eternidade. Porque quem pensa, se preocupa e descansa na eternidade, é aquele que vai fazer tudo para a honra e glória do Senhor, e isso vai refletir na vida das outras pessoas. Isso vai refletir. E as pessoas que mais fizeram nessa terra, aqui em prol do próximo, foram as pessoas que descansaram na eternidade. Ou descansaram, enquanto aqui, já sabendo da eternidade com o Senhor. Nós podemos fazer o bem, nós podemos plantar, que isso tudo não volta vazio. Nós podemos investir em missões, nós podemos abençoar a vida de pessoas. Eu falo direto aqui, será que nós não podemos deixar de sair talvez um domingo para abençoar a vida de alguém, para dar uma oferta missionária, ou para pegar o telefone de um missionário ali, ou de qual você quiser, da onde você quiser, e mandar uma oferta diretamente para ele? Não precisa ser mediado aqui pela igreja, não tem problema nenhum nisso, não tem necessidade, mas será que a gente não consegue deixar, ou até jejuar, ou até comer uma comida já requentada em casa em prol de uma pessoa, da vida de uma pessoa, de abençoar uma pessoa? Vocês receberam vários vídeos aí dos avisos da maioria, pelo menos, dos missionários que a gente ajuda. E assim, nós precisamos organizar para nós alcançarmos de uma maneira mais sólida esses missionários. Mas assim, eu que sempre estou na ponta ali, recebendo as mensagens, teve um desses seminaristas que ele simplesmente derramou em lágrimas com as nossas ajudas e orações. Porque assim, parece sempre que é uma ajuda pequena, mas para ele a ajuda faz muita diferença. Simplesmente, nesse último mês, a ajuda que a gente mandou foi a ajuda que ele conseguiu vir ver a família dele, que ele não ia conseguir ver. E aquilo assim bateu para ele muito forte assim. A mão de Deus. O que parece pouco para a gente, para alguns é muito. Para alguns que estão passando mais dificuldade nesse momento. O que parece um valor pequeno para a gente, um valor que a gente sequer gastaria num pós-culto, sequer gastaria de suco, gastamos muito mais que isso.
Para uma pessoa é uma viagem para ver a família dele. Mas assim, eu estou falando no sentido de como Deus tem nos usado também. E como a gente tem que nos afundarmos e aprofundarmos em missões. Porque missões é a vontade de Deus para a igreja. Isso é bem claro nas Escrituras. E no ano que vem, 2 seminaristas dali vão sair. Porque eles já fizeram o 4º ano. Nós vamos deixar de ajudá-los. Mas ano que vem nós temos 2 desafios. E eu gostaria que os irmãos colocassem em oração. Porque muitas vezes tem gente da igreja que tem dificuldade. Enquanto a igreja ajuda campo transcultural. Por quê? Porque parece que o dinheiro vai tão longe, não é verdade? E ano que vem nós temos 2 desafios. Mais do que a gente tem ali já, né? Ajudar o pastor José Dias, que vai para a Itália, uma plantação de igrejas na Itália. E ajudar um casal que vai para Portugal plantar igrejas. E é interessante que o pastor José Dilson jogou que 2% da Itália é cristão. São países pós-cristãos, onde ser cristão não é mais moda, onde ser cristão é ser um tonto, é ser uma pessoa burra, é seguir alguém que te dá regras. Então isso é inaceitável no mundo pós-cristão, no mundo muito desenvolvido, uau! E nós estamos investindo naqueles que vão até lá. Só que muitas vezes nós achamos que é muito longe o nosso dinheiro, né? O nosso dinheirinho vai tão longe. Uma vez até uma moça me perguntou com toda sinceridade, e achei muito legal. Nós não teríamos que investir aqui em Bonifácio? Não seria mais lógico? Não teria mais retorno aparente? É verdade, não é? Imagina se a gente pegasse tudo aquilo ali, tudo que a gente gasta e investisse em Bonifácio. Aparentemente não seria um melhor negócio? Aparentemente sim, é verdade. O problema é que Deus não mandou. Só tem esse problema, esse detalhezinho básico. Deus mandou a gente investir em missões no mundo todo. E quando a gente faz a vontade de Deus, é Ele quem nos abençoa, quem manda os recursos. É só esse detalhe que muda tudo. Só que isso muda tudo porque Deus é dono do ouro e da prata, e é Ele que nos abençoa. Então nós vamos continuar fazendo. E se Deus permitir, a gente não sabe exatamente como nós vamos trilhar as nossas missões, porque algumas igrejas plantam igrejas, algumas igrejas sustentam literalmente a família de missionários em outros países, sustentam, eles não precisam pedir recursos para ninguém, e a gente vai picando um pouquinho e vai mandando com outros irmãos. Por enquanto a gente está assim, mas a gente precisa do direcionamento do Senhor para ver o que a gente vai fazer. Então a vida é muito mais do que desejos físicos, não é verdade? Segundo lugar, Deus é um pai que cuida bem dos seus filhos. Irmãos, se você precisa receber alguma resposta, alguma coisa, não adianta você sofrer, porque você tem que descansar no Senhor. Independente se essa resposta chegar rápido ou não, Deus continua cuidando de você. Tá vendo? Falou de dinheiro, ele já vem depositar aqui, ó. Isso aí, filho. Espero que tenha alguma coisa dentro desse envelope também, né? Ele tá vazio, aí não dá. Terceiro lugar, a ansiedade não altera as circunstâncias. Olha que coisa. É óbvio que você sabe disso. Que ficar ansioso não muda o dia de amanhã, mas eu e você continuamos ansiosos. Que coisa difícil de lidar. Talvez a ansiedade seja uma das coisas mais difíceis da gente lidar. Para os mais novos, não sei como é que é os mais velhos. Também, né? Às vezes menos ou aparentemente menos. Os mais velhos têm mais medo de morrer, ficam ansiosos para não morrer, né? E aí fica assim, não tem jeito, o negócio é muito doido. E aí a ansiedade não altera isso, ela é inútil. O quarto ponto, né? A ansiedade é inútil, porque ela não providencia nada. Em quinto lugar, e esse aqui é o mais debatido, mas é verdade, a ansiedade é incredulidade. Presta atenção, isso daqui... Você fazer um post desse na internet, vem uma enxurrada de coisas contra você. Mas no fim, se você puxar, a gente tenta explicar, é verdade.
a gente dá os recursos, explica um monte de coisa, põe em vários pontos, mas ansiedade é falta de confiança total em Deus. Porque a ansiedade é o anseio do futuro que não aconteceu. O futuro pertence a Deus. Em quem nós deveríamos descansar? Em Deus. A ansiedade tem raiz no pecado. Por isso que se você é ansioso, nós vamos falar para você. Às vezes vai precisar tomar remédio no psicólogo, psiquiatra, sei lá quem que você vai. Mas tem uma coisa aqui que é o remédio dos remédios, né? E muitas vezes, só o que nos deixa um pouco, assim, estranhados, é que tem muitos cristãos que eles procuram todas as ajudas que a sociedade pode dar antes de buscar ajuda espiritual, que deveria ser a primeira. A palavra, a oração, o jejum, irmãos que vão orar. O que mostra onde a gente tem colocado a nossa confiança, mais muitas vezes na medicina do que no médico dos médicos, porque nós vamos direto para a medicina. E tem excelentes psicólogos cristãos que nós podemos indicar, tem excelentes remédios, o remédio é de Deus, tudo isso é bênção do Senhor. Mas nós não podemos procurar essas coisas antes de dobrarmos os nossos joelhos, de ver nossa vida de oração, ver nossa vida devocional, buscar ajuda com irmãos de oração, buscar ajuda na igreja, se você tiver tranquilidade em falar, pedir oração. Eu estou ansioso, em nome de Jesus, eu quero colocar isso aos pés da cruz. A Bíblia falou que é pecado, a Bíblia falou que Jesus trata, então Jesus me trata. Às vezes a gente precisa disso. Porque nós procuramos em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Sendo que aqui a gente tem a fonte. A fonte da cura é o Senhor. Irmãos, seu filho está com febre? Vai e dê uma Neosaldina para ele, qualquer remédio que for, mas faça uma oração antes. Ore, clame ao Senhor que passe essa febre em nome de Jesus. E está tudo certo, se não passar, toma o remédio e ore também. Deus, que esse remédio faça efeito em nome de Jesus. Não tem problema nenhum. Os recursos são do Senhor, são bênçãos do Senhor. Mas ore, porque muitas vezes a gente vai deixando, vai confiando. Esses dias eu estava me questionando, porque eu ando com a minha bombinha de asma, né? Está ali atrás. E eu fiquei pensando, eu estou um tremendo sem vergonha mesmo. Porque eu continuo comendo errado. E nem orar mais para Deus curar essa maldita dessa asma, eu oro mais. Mas a bombinha não falta. Eu falei, não é possível, gente. Eu falei, Deus, me perdoa se eu estiver confiando mais nessa bombinha do que no Senhor. Então a gente precisa se questionar, e não é vergonhoso. Mas pastor do céu, meus irmãos, nós sofremos também. Igual todo mundo. Então a ansiedade é desnecessária, a ansiedade gera sofrimentos, gera mais doenças ainda. Por fim, como ser curado da ansiedade. O versículo 33 que nós lemos, ele dá esse direcionamento. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É interessante, né? Como é difícil isso. Como é difícil. Mas assim, nós vamos vivendo um pouco o Evangelho, você vai conhecendo tanta gente satisfeita em Deus. Às vezes ela tem a saúde até boa, às vezes nem tão boa assim. Às vezes a pessoa tem um pouco mais de recurso, ou muito mais recurso, ou nem tanto recurso assim.
Mas você começa a conversar com essa pessoa, da boca dela, do coração dela, sai uma satisfação em Deus que é até invejável. Eu queria ser assim. Como que eu não sou crente desse jeito? Não é possível. O pessoal falava que quem tinha uma satisfação em Deus acima do comum era o pastor, né? Já falecido Russell Shedd. Uma referência para uma geração de pastores do Brasil. O pessoal sempre citava, vou citar o Russell Shedd. O pessoal falava, a confiança que aquele rapaz tinha em Deus era acima da média. E eu fico lendo esse texto, eu falo, essa confiança está para todos nós. Essa confiança está para todos os filhos. Não está para o pastor que já está na glória. Está para nós. Nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar e descansarmos no Senhor, que Ele vai cuidar. O problema é que nós queremos resolver do nosso jeito. O problema é que nós queremos pegar, muitas vezes, e transformar o outro do nosso jeito, no nosso tempo. Nós queremos resolver a nossa maneira. E a nossa maneira não é a melhor maneira. A maneira de Deus é a melhor maneira. Por isso que nós precisamos todos os dias estarmos diante da cruz do Calvário. Porque o segundo passo, né, para combater a ansiedade é a oração. Nós sabemos disso. Use a oração para combater a ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ação de graças. Por que a oração cura a ansiedade? Porque quando a gente começa a orar, a gente deixa de olhar para as circunstâncias e olha para aquele que está acima delas. Olha para aquele que é soberano em tudo, que cuida de tudo. Olha para aquele que cuida de nós. E é interessante que a Bíblia vem mostrar que Ele tem cuidado de nós e está do nosso lado. Se você se lembra do texto talvez mais conhecido, né, de Pedro, ele fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que coisa maravilhosa para a gente encerrar aqui. Por que a oração cura a ansiedade? Porque quando nós oramos segundo a palavra de Deus, nós estamos olhando para o alto, não para as circunstâncias. Nós estamos olhando para aquele que resolve de fato, para aquele que cuida. E aqui está falando que Ele está do nosso lado, cuidando de nós. Meus irmãos, a luta contra a ansiedade só acaba no caixão mesmo. Essa é a verdade. Não tem jeito. Se nós descansarmos hoje, amanhã a gente pode sofrer. Por isso que a gente precisa estar todos os dias aos pés do Senhor. Não tem outro caminho para nós. E que bom que a gente tem esse caminho. Sabe por quê? Quem não tem o Senhor, o caminho é a bebida. O caminho é a droga. O caminho é o gasto. O caminho é a sexualidade. O caminho são todos esses caminhos contrários ao Senhor. Quem tem o Senhor tem o verdadeiro caminho. Porque o Senhor é aquele que dá paz, que excede todo entendimento. O Senhor é aquele que cuida de nós, segundo as Sagradas Escrituras. O Senhor é aquele que tem o melhor para nós e tem cuidado das nossas vidas. Então, se deleite no Senhor, descanse no Senhor, coloque a sua vida no Senhor e amanhã, quando vir mais um problema, dê um passo atrás. Ore, se ajoelhe diante do Senhor. Fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda a resolver esse problema, me ajuda a descansar. Ou me ajuda, Senhor, a mudar as minhas atitudes, porque sou eu mesmo que estou causando esses problemas. Me ajuda a parar de comer. Me ajuda, sei lá, ajuda eu parar de falar besteira. Me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E pode ter certeza que Ele vai te ajudar, porque Ele estará do seu lado.